Olá, boa noite. Setembro é um mês emblemático para o setor de tecnologia. É o mês em que se comemora o surgimento do domínio google.com, a fundação da sociedade Google Inc. e é também o mês em que o motor de buscas do Google superou o recorde de conteúdos indexados. Neste ano, o Google completa 20 anos e para celebrar o aniversário desse gigante da tecnologia que revolucionou o mundo todo com tantas inovações, a gente vai transmitir hoje uma reportagem especial sobre essa empresa que mudou a vida das pessoas. Década de 90, Ayrton Senna conquista o tricampeonato mundial de Fórmula 1. Brasil ganha título de tetracampeão na Copa do Mundo. Microsoft lança o Windows 95. E além dos outros zilhões de acontecimentos que marcaram a história, finalmente em setembro de 1998 é fundada a empresa Google. E a partir daí, já foi-se o tempo em que as pesquisas profissionais ou acadêmicas tinham como base as enciclopédias. A poeira, não me deixa mentir. Só que depois, com o avanço da tecnologia e ainda mais com o surgimento do buscador do Google, basta uma palavra e um clique e a pesquisa está na mão. Eu vejo o pessoal comentando que ficava noites e noites na biblioteca estudando e revendo livros e versões 1, 2, 3 de tal livro. Hoje em dia, qualquer tipo de pesquisa a gente encontra no Google. Você então nem pegou a geração Barça? Pra ser bem sincero, eu não sei nem o que é isso. Não sei o que é Barça. se voltarmos ao tempo, ir até outra cidade ou estado só com mapas e bússolas. GPS ninguém nem sonhava em existir. Para o jornalismo, as matérias só saíam quando as informações chegavam via telex ou então haja ligações para a polícia, pronto-socorro, órgãos públicos, se não, nada de notícia. Para os filhos da era tecnológica, pode parecer surreal descrever a vida das pessoas. O Google é um caso muito interessante, né, neste mundo da tecnologia, porque a revolução se deu pelo acesso, pela possibilidade de conseguir acesso. Então, o Google ele cria uma forma mais ativa de fazer essa localização, porque ele mapeia os sites e indexa com palavra-chave. Então, você aumenta, tem uma amplitude imensa. Então, esse é o grande avanço da ferramenta, né, e da empresa que se tornou, né, o Google, depois com uma série de serviços e outras coisas que eles oferecem. Acho que foi um grande avanço, né? Hoje as buscas são muito mais rápidas usando ferramentas como o Google. No passado, enciclopédias se tornavam rapidamente desatualizadas, né? O trabalho de produzir fisicamente, de imprimir uma enciclopédia demorava, a distribuição demorava. Ou seja, quando a enciclopédia chegava ao seu usuário final, ela já estava desatualizada. Havia um outro problema muito sério, enciclopédias eram muito caras, eram muito difíceis de produzir, certo? Hoje a gente teve uma democratização do acesso à informação com ferramentas como o Google. Como eu já disse, aumentam a produtividade de estudantes, de profissionais de empresas, de professores. Sem dúvida é um avanço. E se a tecnologia mudou ao longo desses anos, o próprio Google também mudou. Para começar, a empresa saiu de uma garagem em Menlo Park, nos Estados Unidos, e agora tem milhares de funcionários e escritórios em mais de 60 países. O Google mudou a forma com que se faz propaganda, por exemplo, com que se faz publicidade. O Google mudou a forma com que pessoas praticamente independentes possam construir aplicativos e colocá-los no mercado, por exemplo, certo? Então, esse desenvolvimento todo, certo, tornou mais dinâmica a economia como um todo. Fica difícil a gente dizer tal setor foi mais influenciado. Todos os setores foram influenciados porque
em todos os setores se usa o Google, informações de todos os setores fluem para o Google e são buscadas no Google. Então foi criado um processo de identificação de importância dos sites. Tá? Isso se dá pelo número de acessos que as pessoas dão a esse site, a influência que esse site tem em relação a outros sites. A criação do Google revolucionou a vida de um mundo de gente. Tudo começou com um buscador e agora existem inúmeras ferramentas que são utilizadas por mais de 1 bilhão de pessoas todo mês. Mas o que acontece é que o Google criou todo um ecossistema de produtos em volta dele, né? Então, não é só o buscador hoje, tem uma série de outras coisas, serviços, aplicativos que estão à disposição das pessoas para uso de desenvolvedores, empresas, etc. Então, tem uma evolução bem grande aí em 20 anos de trabalho. Do Google, fora o e-mail, que eu acho bem vantajoso, tanto para compartilhar documentos, quanto para salvar. Google Academic, que acho que para trabalho é demais, cara. É mais fácil perguntar o que eu não utilizo do Google. Bom, e aqui dentro do estúdio eu recebo hoje o filósofo e mestre em educação, Carlos Eduardo Reis Rezende. Professor Carlos, muito obrigado pela sua colaboração com o jornalismo da Novo Tempo mais uma vez. Seja bem-vindo aqui ao Realidade em Pauta. Obrigado, Hélio. Estamos à disposição. Professor, e a gente aproveita aí o gancho do aniversário de 20 anos do Google, que dá para a gente dizer, como mostrou a reportagem, é um ícone dentro dessa estrutura de tecnologia que a gente tem no mundo hoje, para abordar a tecnologia de maneira geral. Como a tecnologia, incluindo aí o Google, mudou a forma como a sociedade vive em todos os aspectos, né? É importante observarmos que, na verdade, falar em evolução pressupõe, obviamente, falar sempre em tecnologia. É que, geralmente, nós usamos o termo tecnologia para se referir a algo de ponta. Sim. Mas, se olharmos para a história do homem, em cada momento nós tivemos sempre algo sendo agregado à forma de organização social, aquilo que veio facilitar e possibilitar o homem aí a tornar o seu trabalho menos penoso em alguns campos e também, obviamente, a criar mecanismos de proteção, tudo aquilo que realmente que permitiu a vida humana se desenvolver dentro do espaço e do tempo. É verdade. E aí, quando a gente trata dessa tecnologia, quando a gente pensa em tecnologia hoje, é nessa tecnologia que a gente está falando, né? Dessa coisa da computação, da inteligência artificial, dos buscadores, dos algoritmos. Isso tudo faz com que, eu entendo de um lado que você falou, né? Facilita os trabalhos, facilita a mobilidade, facilita até a conversação, interação social, mas também tem um lado contrário, que vem agregado a isso, não é? Então, por exemplo, podemos pegar, né, o fato que até a reportagem trouxe, quando tratou-se da questão do Google Maps, diminuiu a distância, por exemplo. Antes nós, para escrevermos carta para um amigo, para um parente que morava assim, em outro município, era aquela velha, né, carta via papel, colocar no correio, aguardar o tempo para ela chegar, a pessoa ler, responder, retornar. Então, era um tempo mais moroso. E hoje, então, o e-mail e agora o WhatsApp, não é, permitiu com que a comunicação trouxesse o homem para uma realidade temporal muito próxima. Então, hoje, nós conseguimos ter essa realidade momentânea, acompanhar tudo que está acontecendo no mundo. Então, realmente, você quebrou aquela questão da distância. Hoje já não existe mais a distância. Pode existir uma distância física, porém, a comunicação permite nos estar próximo. Mas, realmente, como você afirmou, nós temos, de tudo aquilo que foi criado, nós temos um fator que pode ser benéfico ao desenvolvimento da sociedade, do homem em si, como também pode ser usado, muitas vezes, por um lado malicioso, por um lado que visa a degradação e que tira, na verdade, aquela essência que nos permite construir esse lado bom. Então,
a tecnologia ela pode ser tanto uma virtude, como também ela pode ser vista como um vício. Essa instantaneidade que os meios tecnológicos da modernidade oferecem para a sociedade, essa instantaneidade tem algum ponto negativo, professor? Eu digo do ponto de vista de que, você mencionou aí, né, tempos atrás, não tantos anos assim atrás, você me mandava carta, esperava esse processo todo e tal. Hoje é instantâneo. Eu te mando um recado no WhatsApp e eu espero que você me responda imediatamente. E quando essa resposta não vem, parece que isso causa algum tipo de ansiedade no remetente da mensagem. Então eu digo, essa instantaneidade que as tecnologias oferecem, tem algum lado que a gente possa dizer que seja negativo? Sem dúvida, nós construímos um novo homem. Então aquele homem que estava inserido dentro de um tempo do passado, do presente, do futuro, ele criou um homem do momento. Então essa ansiedade, e criando essa obrigatoriedade de que a resposta seja imediata. Então te mandei a resposta e espero com que você responda no mesmo momento. Você quebra também outros paradigmas, como por exemplo a intimidade. Hoje a nossa vida está muito exposta. As pessoas têm o hábito de tudo que estiver fazendo, de postar em status, quer seja em Facebook, quer seja no WhatsApp, estou indo dar banho no cachorro, estou indo cozinhar, Então, a nossa vida ela começou a ganhar uma visibilidade e uma exposição na qual nós já não temos mais o espaço da nossa intimidade, o espaço do eu. Tudo agora se tornou público, mas não um público que favorece a construção social. Um público que muitas vezes gera uma rivalidade, um público porque também as disputas elas são latentes dentro desses espaços. Então é muito comum hoje nós vemos discussões, principalmente hoje agora no momento político, nós vemos discussões bastante afloradas a respeito de política, e que muitas vezes que não contribui para o bom desenvolvimento da sociedade e para o exercício da cidadania. E também para a própria construção do eu, da nossa identidade. Então nós percebemos que essas ferramentas, elas trouxeram facilidades, mas elas têm que ser usadas com muita cautela, porque nós não podemos perder de vista aquilo que nós somos enquanto seres humanos, enquanto gente. Então, a máquina ela não substitui, ela proporciona facilidades no nosso dia a dia, mas que também, obviamente, tem que ter esse espaço para aquilo que é próprio do homem. Professor Carlos, a gente tem que fazer um intervalo rápido. O Realidade em Pauta vai para o intervalo, são só 2 minutos. No próximo bloco, a gente continua falando sobre esse assunto e vai conhecer pai e filho que, apesar de serem de gerações completamente diferentes, têm em comum o uso contínuo dessas ferramentas tecnológicas, do Google especificamente. Não sai daí que a gente volta já.